Bem, pessoal, estamos aqui mais um programa Questão de Oportunidade. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, mas muito interessante mesmo, que é hipnose. Nós estamos aqui hoje com o Michael Arruda, presidente da Omni do Brasil. Michael, Opa, tudo bem? tudo bem, Henrique? Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente, poder esclarecer um pouco para a gente sobre a hipnose e falar aí quais os benefícios que ela pode trazer para a vida de muita gente, né? Quem não sabe, a hipnose já Legal. existe no mundo, é uma das não, a profissão mais antiga do mundo, né? Primeiro hipnotista do mundo, né? Deus, né? Que tirou a costela do homem, Exatamente. costela do homem para fazer a mulher. E o Michael tá aqui para esclarecer pra gente algumas questões aí sobre hipnose e falar como é que ela pode ajudar e como é que ela está invadindo o Brasil. Ele trouxe a Omni, que é a maior escola de hipnose do mundo, aqui para o Brasil e está começando um trabalho aqui de formiguinha, mas com a ideia nossa expandir esse Potencial conhecimento. Né? Fazer uma coisa que ainda estamos na pontinha do iceberg. E, enfim, eu vou deixar para o especialista falar um pouco mais sobre o assunto. Ô, Michael, fala pra gente então um pouco, em primeiro lugar, o que é hipnose? Bom, Henrique, então vamos lá. Hipnose, como já falou, é um assunto bem interessante que gera muita polêmica, às vezes muito medo entre as pessoas, né? Mas a hipnose é muito mais simples do que parece, muito mais comum do que parece. A gente define a hipnose como quando uma sugestão atravessa aquela parte sua consciente que julga se é certo, se é errado, aquela parte analítica sua, A vozinha. aquela vozinha lá do fundo, e essa sugestão atravessa e vai lá para a parte de dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos hábitos, das nossas crenças. Então, quando essa sugestão passa a vozinha e entra lá na parte que a gente chama de subconsciente, a parte real nossa, isso é hipnose. E para ficar mais claro, isso acontece no dia a dia. Por exemplo, quando você está vendo um filme, você está vendo um filme emocionante, por exemplo. Você sabe que tudo aquilo que você está vendo ali são personagens, é ficção, nada daquilo é real, mas ainda assim você se emociona, você ri, você chora, sabendo que tudo é mentira. O que aconteceu? Você sabe que aquilo é só uma história, inventada, roteirizada, mas você permitiu que aquilo passasse aquela vozinha que fala, não, isso é mentira, e deixou que entrasse naquela parte mais profunda de você, que fala, que sente emoção. Então, naquele momento, a gente pode dizer que você estava hipnotizado, vamos dizer assim. E da mesma forma que você estava hipnotizado, você estava de olhos abertos, você estava acordado, consciente, na hipnose é isso. Quando a gente faz a hipnose com um profissional, você também está consciente, acordado, ouvindo tudo, só está de olhos fechados, ainda mais concentrado, mais focado. Então, na hipnose, ao contrário do que as pessoas pensam, você fica mais focado, mais concentrado. A única coisa que está acontecendo é que a gente consegue acessar diretamente aquela parte interna nossa, a parte subconsciente, onde estão nossas crenças, onde estão nossos medos, nossos bloqueios. E, já que a gente consegue acessar, aí que vem um potencial enorme que você falou. Porque se a gente consegue acessar, a gente consegue mudar crenças que nos limitam, consegue eliminar medos, eliminar problemas, e aí entra na área da saúde, ajudando pessoas com depressão, com fobia, com anorexia, bulimia, asma, até alergia é possível Essa ajudar é a hipnoterapia, né? Isso É a seria a hipnoterapia, que é a hipnose mais na área da saúde. Mas, em geral, a hipnose pode, de uma forma ou de outra, ajudar a gente. Mesmo que se não for para tratar alguma coisa, para dar mais motivação, para nos deixar com um sistema imunológico melhor ou controlar nosso estresse. Então, se a gente consegue acessar a mente, a gente pode fazer, vai só da criatividade, o potencial que a gente pode atingir com isso. Você falou de mente para mim. Como é que funciona? Tem um modelo da mente, né? Que é o modelo que a hipnose explica. Você podia falar pra gente um pouco? Então, a mente é algo subjetivo, né? A mente não está no cérebro, a mente é algo mais subjetivo e tem diversas teorias. Na hipnose, pelo menos da forma que a gente ensina, que acho que os alunos falam, né, as pessoas entendem da forma mais clara com esse modelo nosso, foi criado pelo Gerald Kai, que foi o fundador dessa escola, da Omni. Uhum. Ele fundou a escola em 1979. Então já está há anos aí a gente fazendo esse trabalho. Então, nesse modelo, como que funciona? A nossa mente seria dividida em 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente.
O inconsciente seria aquela parte que controla o nosso sistema autônomo, o nosso sistema imunológico, ou seja, tudo aquilo que a gente faz sem pensar, como respirar, piscar os olhos, batimento cardíaco, digestão, é processado de forma automática lá no inconsciente. Uhum. E no consciente seria aquela parte que a gente está agora, onde está analisando, pensando no que falar, conversando. Quando a gente está pensando com nós mesmos, conversando com nós mesmos, também está usando a parte consciente. A nossa memória de curto prazo ali, quando você precisa lembrar o seu endereço ou o nome de um conhecido, isso ali tudo no consciente. Mas o consciente tem uma coisa também, que é a força de vontade. Ela fica ali no consciente, aquela como se fosse uma adrenalina mental que é a nossa vontade de fazer alguma coisa. Então, quando você precisa estudar para uma prova, ou no seu caso, preparar um roteiro, uma estrutura para um programa que você vai fazer e não está pronto ainda, você fica até mais tarde fazendo isso. Então, aquilo ali é a força de vontade que está no consciente. O problema do consciente, é que isso é limitado. Isso acaba. Depois de um tempo você fazendo, você perde a motivação. É como se fosse tipo uma vida do videogame, assim, que você vai perdendo vida, ela vai abaixando a tua bateriazinha. Vai abaixando até zero, aí você perde a motivação, aí tem que esperar de novo voltar. Encher, entendeu? E por isso que, entrando aqui um pouco na área da hipnose, quando as pessoas... por exemplo, quem que nunca tentou fazer uma dieta e falou, não, agora eu vou mudar meu corpo, vou chegar no peso ideal e a partir de hoje eu vou comer só coisa saudável, vou comer só dessa forma. Aí começa a fazer a dieta, na segunda-feira, né, o dia oficial da dieta, e depois 3 dias, 4 dias já esquece, não, só um negocinho, não vai fazer mal e já... A força de vontade perdeu força. Exatamente, força de vontade acabou. E isso aí é o que tem nessa parte consciente, desse modelo que a gente fala, do modelo da mente. A força de vontade, então, nesse caso, ela não seria consistente. Ela precisa se recarregar a todo momento. Exatamente. Tá. E aí entra o subconsciente, que é o nosso real, quem a gente realmente é. Para a gente fazer uma comparação aqui, você seria 5% consciente, que é essa parte sua que analisa, que pensa nas coisas, e 95% seria esse subconsciente, ou seja, os seus gostos, os seus hábitos, as suas emoções, tudo que você já viveu, as suas experiências estão gravadas aí no seu subconsciente. As suas motivações internas, as suas crenças, os seus valores estão tudo aí no seu subconsciente. Ou seja, 95% de quem a gente é no subconsciente. E esse é o nosso real, essa é a nossa identidade. Então, não adianta a gente focar na mudança ali do consciente, eu preciso mudar porque isso vai ser melhor, eu preciso estudar para conseguir um emprego melhor, eu preciso trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, porque isso é só 5% da gente. Mas se lá no nosso subconsciente a gente tem um hábito de procrastinar, se a gente tem uma crença que o sucesso não vale a pena, o sucesso não é bom, então não adianta a gente se esforçar porque nós mesmos vamos nos auto-sabotar. Por exemplo, se a gente tem aquela crença que fumar relaxa, que fumar ajuda a pensar mais, por exemplo, essa é uma crença que está gravada na nossa memória. Fica dentro do subconsciente. Fica aquela crença, ela que faz a gente continuar. Se para o subconsciente tem que você tem necessidade de fumar, não adianta você pensar, mas fumar faz mal, o médico pediu para eu parar de fumar, faz mal para meus filhos, que a única coisa que você poderia tentar mudar seria pela força de vontade. E como a gente conversou agora, a força de vontade acaba. Quando acaba, o subconsciente vai assumir e você vai voltar a fumar. Então, as programações que tomam conta, que controlam a nossa vida, estão dentro do subconsciente. Exatamente. É isso. E a hipnoterapia atua dentro do subconsciente. Então, vamos dizer que 95% das coisas que acontecem na nossa mente, que estão gravadas, das nossas experiências, estão no subconsciente. A hipnoterapia tem um campo enorme para trabalhar. Exatamente. Pode mudar praticamente qualquer coisa da nossa vida, consegue ajudar através da hipnose. E como é que está essa questão da hipnose hoje difundida, tanto na área da saúde como para as pessoas? Porque a gente não escuta muito se falar. A hipnose hoje tem uma mística da hipnose, né? De mágica, de shows,
de entretenimento, o pessoal acha que que sai do corpo. Como é que está difundida essa ideia hoje no Brasil, que a gente percebe que quando a gente fala com as pessoas na rua, recentemente eu fiz o curso na Omni, e a gente percebe, né, saindo na rua falando sobre o assunto, que o conhecimento sobre hipnose das pessoas é muito pequeno ainda. E principalmente no interior, da onde passa o nosso programa, acredito que seja menor ainda. Como é que está hoje essa difusão dessa ideia da hipnose no Brasil, na tua opinião? Então, hoje, ela ainda tem muito preconceito, tem muito... As pessoas têm muito medo, porque o que se via até agora é aquelas hipnose de palco, né? Que a pessoa vai lá e dança, e tem gente que faz até coisa que a gente não acha legal para divulgar hipnose, quando o palco faz comer cebola, aquelas coisas. Mas só para deixar claro, e que aquilo realmente é hipnose, aquilo realmente é real, mas por que que acontece? No palco, o hipnotista lá faz uns testes para ver aquela pessoa que realmente quer participar, realmente quer brincar naquele momento. Então, aí chama várias pessoas para subir lá no palco, aí dessas pessoas, ele faz a hipnose, a pessoa sempre consciente, sempre escutando tudo, podendo decidir o que sugestão quer aceitar. Isso é fundamental que as pessoas entendam, porque se você não aceitar uma sugestão, ela não vai funcionar. Então, o que acontece? Aí no palco, o hipnotista pode dar uma sugestão para você comer uma cebola ou dançar. Se aquilo for algo que você não te agrada muito, simplesmente não vai funcionar. Aí o hipnotista simplesmente agradece e você volta para o seu lugar. E ele vai pegar aquelas pessoas que realmente quer brincar, quer participar, pessoas talvez são tímidas e quer se sentir o centro das atenções. É algo positivo para ela, sabe que aquilo é uma brincadeira, que está em segurança. Então, realmente acontece, ela realmente acha que a cebola é a fruta preferida dela e não sente o gosto da cebola, sente o gosto da fruta. E como isso vem vindo desde começou nos Estados Unidos, né, esses shows de hipnose, ainda que no Brasil está muito conhecido por esse lado. Hipnose, vou controlar minha mente, hipnose é negócio de show, vou fazer aquilo que eu não quero. Então, as pessoas têm muito preconceito, a população geral. E se a população geral conhece isso, então a área da saúde aí é pior ainda, né? Porque não gera nem o interesse da área da saúde buscar mais, entender mais o que é a hipnose. Mas com o trabalho que a gente está fazendo agora, isso eu acredito que aconteça porque ainda não tinha ainda um instituto, uma escola que realmente passasse um processo, ensinasse de uma forma padronizada como aplicar hipnose em todas as áreas da vida, como na área da saúde. Mas acredito que com esse trabalho, até que você está nos ajudando a fazer, de propagar a hipnose para a área da saúde, a hipnose ética de qualidade, que num futuro próximo vai mudar essa cultura aqui no nosso país. Legal. E hoje, vamos dizer, a hipnose, hoje ela não é regulamentada, não é vamos dizer, não tem uma profissão ou hipnoterapeuta regulamentada pelo Ministério da Saúde, algo do tipo assim, mas as classes da área de saúde, como psiquiatras, psicólogos, médicos, sim, eles reconhecem a hipnose, certo? E eles, inclusive até dentistas, utilizam da técnica da hipnose para vários tipos de tratamentos, para anestesia, enfim. Isso está difundido entre a classe da saúde. O que não acontece, ela não é tanto utilizada, de repente, talvez por causa dessa mística. Da mística do preconceito. É importante se lembrar isso, que apesar de ela não estar sendo tão difundida, tem muito preconceito, mas a hipnose já é reconhecida, sim, por 5 conselhos de classe: terapia ocupacional, pelo Conselho de Medicina, de Psicologia, de Fisioterapia e de odontologia, exatamente, obrigado. E de odontologia. Então, esses 5 conselhos, 5 profissões reconhecem a hipnose como ferramenta útil, sim, e tem muitos profissionais, dentistas, psicólogos, médicos, utilizando a hipnose para trabalho. Especificamente, mais no caso de odontologia, medicina, mais especificamente para anestesia, né? Porque, às vezes, o paciente não pode receber algum tipo de anestésico, ele, em alguns hospitais, aqui no Brasil, infelizmente ainda não muito, mas lá fora, em alguns hospitais, usam a hipnose como anestesia. Inclusive, recentemente, aí, no mês passado, teve uma cirurgia do cérebro utilizando apenas a hipnose como anestesia.
E então ela é reconhecida sim como como uma ferramenta dentro desses conselhos de classe. Mas, como você falou, em nível federal, no Brasil, ela não é reconhecida como uma profissão. Então, hoje qualquer pessoa poderia se denominar um hipnoterapeuta, um terapeuta da hipnose. E desde que certificado por algum instituto ou alguma escola. Não, então esse é um ponto importante atentar até para o seu público, porque infelizmente não, que por não ser uma profissão regulamentada, qualquer pessoa pode, o cara ali da esquina que nunca fez curso nenhum pode falar, eu sou hipnoterapeuta, vou abrir um consultório. Mas por isso é importante o público, né, a pessoa que quer buscar um tratamento com hipnose, buscar certificações desse profissional, ver se ele tem uma certificação, fez um treinamento sério, com uma escola séria, para evitar de cair em alguém que realmente não é profissional. Exato. Até porque está fazendo um tratamento de problemas que muitas vezes são sérios ou seríssimos, né, da vida, que afetam a vida da pessoa. Então é isso, gente. Essa é o Michael falando pra gente um pouco sobre o que é a hipnose no Brasil. Tem muito mais informação por aí. O que ele fez aqui foi um resumo, né, para caber dentro do primeiro bloco do programa. Mas são mais de 250 anos de registros, né, sobre Exato. hipnose na história do mundo. Então tem muito ainda o que se explorar e muito ainda o que se difundir. E depender da gente, nós vamos ajudar a difundir, porque o impacto que a hipnose pode causar na vida das pessoas é muito maior do que se imagina, inclusive do que a gente se imagina, né? Exatamente. A hipnose só está começando, né? A mente é muito mais poderosa, mas muito mais poderosa do que a gente conhece. Então, cabe a nós tentar levar isso para frente, levar isso para frente de uma forma que impacte o máximo de pessoas, né? Então a gente vai dar uma paradinha, vamos pro bloco comercial, daqui a pouco a gente volta, segundo bloco, vamos contar um pouco da história de empreendedorismo do Michael, né, que trouxe a Omni, a maior escola de hipnose do mundo, para o Brasil, e está começando um trabalho sensacional aqui. Daqui a pouco a gente volta.